Mas vamos lá então, meus irmãos. Bibliologia então é o nosso assunto, que nós já vimos que bibliologia significa estudo da Bíblia, né? Então a gente já falou algumas coisas sobre a inspiração dual, né? A inspiração divina, a autoria dual, melhor dizendo, né? A autoria humana e a autoria divina. Agora nós vamos falar um pouco sobre inspiração, teoria de inspiração, autoridade e mais alguns temas aqui, né? Mas vamos procurar, nesse caso, qualquer coisa a gente para aqui ou para aqui, para semana que vem a gente começa dali para lá, até para estender um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, a inspiração da Bíblia. Qual é a ideia de inspiração? E partindo já para cá, inspiração ou expiração. Inspiração é um termo teológico que vai falar sobre a doutrina bíblica que diz respeito à autoria, digamos assim, divina da Bíblia. Então, nesse caso, lá em dois textos, um deles está aí no texto em PDF, que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz na nossa tradução que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. E lá em, se não me falha a memória, 2 Pedro, está aí também no texto, diz que os homens santos falaram inspirados, na Almeida Revista e Corrigida eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Já na Almeida Revista e Atualizada eles falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, essa doutrina, ela diz respeito à autoria divina das Escrituras. Então, lógico, foram homens que escreveram, 40 autores ao todo, ou cerca de 40 autores ao todo, em um espaço de 1.600 anos. E é até legal, porque o tema está de acordo com a lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, lá da CPAD, né? E homens que viveram em culturas e épocas diferentes, com vários tipos de grau acadêmico, grau cultural e de culturas distantes. Então nós tivemos, por exemplo, alguns estadistas, Daniel, Davi como autores, né? Nós tivemos boiadeiros, Amós, médico, Lucas, pescadores, Pedro, João, né? Nós tivemos eruditos, o apóstolo Paulo, o Moisés era erudito, Filipe, aliás, Estevão na pregação disse que ele era instruído em toda a sabedoria do Egito, em toda a ciência do Egito, né? Daniel era erudito, estudou 3 anos na Universidade de Babilônia, está lá em Daniel capítulo 1, que eles ficam 3 anos para aprenderem a língua e a cultura dos caldeus, para aprenderem a adivinhação, etc, etc. Eram pessoas de alta cultura, chamados de sábios. Pessoas que tinham um grau acadêmico bem mais baixo, como já citados Pedro, João, que eram pescadores. Lembrando que eles não eram analfabetos, eles sabiam ler e escrever. Vou falar um pouquinho mais alto que cada música, tá bom? Eles sabiam ler e escrever, sim, mas eles não eram letrados. O que é alguém letrado? É alguém que cursou uma universidade, que fez faculdade, né? Pastor Arão é letrado em literatura. A sua esposa, a nossa irmã
Luciana, ela é letrada em História e em Pedagogia. Né? Nosso pastor, nosso professor, pastor Wellington, é letrado em Administração. Pastor Gilcinei é letrado em Teologia e também está se letrando como bibliotecário. Né? O irmão Reinaldo, esse que vos fala, o menor da casa, o mais simples, o mais burrinho, né? Aliás, não é burrinho não, menos sábio, né? Menos sábio, né? Letrado em Teologia, letrado em História. Então, assim, isso é ser letrado. Os apóstolos sabiam ler e escrever. Eu digo os 12. Eles só não eram letrados, eles só não tinham curso superior. Né? Como Paulo tinha, Barnabé tinha, Lucas tinha, Daniel tinha, Moisés tinha, Esdras tinha, Apolo tinha. Né? É isso. Então, nesse caso, vamos lá, inspiração ou expiração. Qual é a verdadeira interpretação? A Bíblia é inspirada e expirada. Eu acho que nós até comentamos um pouco sobre isso na semana passada também, não foi? Agora deu um flash de lembrança. Inspiração ou expiração. O que é inspirar? Inspirar para dentro. Puxar o ar. Isso é assim que a gente respira, é automático, independe do nosso querer. Ó, essa é a respiração. Isso é inspirar. Expirar. Então o que é inspirar? Conforme o presbítero Rafael colocou, puxar o ar para dentro dos pulmões. E expirar é soltar o ar. A palavra lá no Novo Testamento, novamente eu esqueci de trazer o Novo Testamento interlinear para vocês saberem, para mostrar o que seria uma tradução mais de acordo com o original, né? Acabou que a gente não conseguiu. Mas na próxima a gente traz, né? Semana que vem. No texto original, texto do Novo Testamento, texto grego, a Bíblia foi escrita originalmente, o Antigo Testamento em hebraico e algumas partes em aramaico, né? E o Novo Testamento em grego. Então o texto original do Novo Testamento é grego, o texto original do Antigo Testamento é hebraico e aramaico, né? Então lá no grego a palavra é expiração, é botar para fora. Deus, alguém fala, já pensou se nós falássemos isso? Não sei nem se dá para falar assim, né? Pastor Reginaldo, estou tentando falar assim, mas puxando lá para dentro, né? Como é que eu falo? Pastor Reginaldo! Calma, estou gritando, mas só para dar um exemplo. Ou seja, quando a gente fala, a gente expele o ar. Quando a gente fala, o que acontece? Nós temos aqui o nosso tímpano, que é sensível. A gente fala, moléculas saem, moléculas que eu digo, não é só gotículas não, né? Doido, né? Não é só gotículas não. Átomos de ar saem de nossa voz, de nossa boca, e para entrar no ouvido, o ouvido vibrar, para nós entendermos o que está sendo falado, não é isso? Então, quando eu falo, eu estou expirando. O texto lá no grego fala que Deus expirou a sua palavra. Né? Só que como na tradução está inspirar, acabou ficando a doutrina da inspiração. Então, convencionou-se falar da doutrina da inspiração, mas o certo é expiração. Então, a Bíblia lá no grego fala que Deus expirou a sua palavra, colocou para fora a sua palavra, né? Então, certo é expiração. Agora, a gente, por conta dessa convencionalização da palavra inspiração, vamos continuar usando a palavra inspiração. Mas lembrando que
O certo é inspiração. Vamos lá, provas da inspiração. Nós temos provas da inspiração, no caso, existem, conforme foi estudado ontem na EBD, né? Parece que a aula foi toda da EBD ontem, né? Nós temos então as evidências internas, que são aquelas que estão dentro do próprio texto bíblico, e tem as evidências externas, que são aquelas que estão fora do texto bíblico, que é evidenciada por fatores geográficos, históricos, por testemunhos de autores antigos, né? Então vamos lá. Uma das provas então é a própria afirmação que a Bíblia dá de si mesmo. Ela é a inspirada palavra de Deus. Então vamos lá. Nosso querido aqui, por gentileza, abre sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 2 e 5. Pastor Rafael, presbítero Rafael, estou profetizando, né? Isaías, capítulo 1, versículo 10. Isaías 1:10. Isaías 1:10. Presbítero Pastor Reginaldo, estou trocando as bolas. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 2 e 5. Mas segura aí que vai falar depois no próximo subtópico, Mateus 10:19. Nosso querido, ali eu esqueço o seu nome. Antônio. Presbítero Antônio. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Abre, já deixa aí, que daqui a pouquinho a gente vai pedir. Evangelista Everton, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Amém? Vamos lá. Nosso amado Anderson. irmão Anderson. Pastor Anderson. Ô glória, que bênção. Pastor Anderson. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 2 e 5. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuareis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, a palavra que eu vos... É Deus que está falando, né? Então, é a palavra que Deus vos manda. Então, a própria palavra está dizendo que ela vem de Deus, né? O próximo é o presbítero Rafael. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Obrigado. Então, ouvem a palavra de Deus. Obrigado. Então, a palavra de Deus, ela vem de Deus. A própria expressão que está nos profetas, Ezequiel, que está em Isaías, em Jeremias, assim diz o Senhor. Já é uma prova da inspiração divina. Porque quem está falando é Deus. E algumas pessoas me perguntam assim, mas Reinaldo, e lá quando o apóstolo Paulo escreve, assim digo eu e não Deus, lá quando ele está tratando a respeito do casamento, 1 Coríntios capítulo 7, a palavra não foi dita por Deus, mas o relato da palavra foi inspirado por Deus. Presbítero Reinaldo, e lá no livro de Jó, que o diabo aparece acusando Jó. Não foi Deus que acusou, foi o diabo, mas o relato da acusação é inspirado. E o que o diabo falou lá para Eva, lá no jardim do Éden, distorcendo a palavra, foi assim que Deus disse: não comerás de toda árvore que se encontra no jardim. Não foi Deus que falou, mas o relato da fala do diabo foi inspirado. Conforme está escrito, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ok? Então, aqui está provas dentro do texto bíblico de que o texto é inspirado por Deus, dentro do próprio texto do Novo Testamento. E agora, do Antigo Testamento, primeiramente, né? Então, Moisés, ele subiu ao monte para falar com Deus, e quando ele desceu, diz o texto, ele escreveu todas as palavras do
Senhor, e não dele mesmo. Todas as palavras do Senhor. Né? Mas ele também ele desceu já cheio da presença de Deus. Desceu cheio da presença de Deus. Não tinha como explicar, ele não escreveu aquilo ali, não ter sido inspirado É verdade. por Deus. Exato. Ele passou 40 dias. Obrigado. E depois mais 40. Né? Vamos lá. Assim, ser cheio de Deus. Natal. Hoje a gente estava até. Desceu brilhando. Desceu brilhando. Hoje a gente estava até comentando lá, a gente estava comentando na igreja a respeito da parte da banda, que a pessoa fica trancada no quartinho ali para todo aquele trabalho ficar dias ali, o rapaz até falou que fica ali com coisa morta, para sair, para ser entregue pela entidade ali. Então, aí minha esposa até comenta, poxa, às vezes a gente o estômago consegue fazer, ficar um dia, esse propósito dele com Deus, sempre mandando trabalhar ele, já fica ali dias. É verdade. Então, e isso traz uma lição espiritual para os nossos dias. Quanto mais próximos nos achegarmos a Deus, mais parecidos com Ele seremos. A gente vê Moisés, 40 dias. Ele subiu ao monte. Nesse relato da face resplandecendo, ele subiu ao monte. Ele falou, Senhor, eu quero ver a sua glória. Mostra-me a sua glória. Moisés quis falar o quê? Eu quero ver o teu rosto. Deus falou, olha, ninguém pode ver o meu rosto e ficar vivo. Mas, ó, se esconde ali naquela fenda, na rocha ali, eu vou botar a minha mão sobre a tua face e tu me verás pelas costas. Isso é lindo demais. Eu até me emociono só de imaginar. Eu achei até bacana daquela novela da Record, não sou apegado à novela não, né? Mas quando tem algo a acrescentar de conhecimento, eu assisto. Aquela novela que falou sobre Dom Pedro I, Novo Mundo, eu assisti. Não apontei culto para assistir não, mas assisti, porque tem conhecimento a agregar. Né? Essa atual não estou vendo, porque para mim tem mais besterol do que outra coisa, mas também tem os seus valores lá. São os tempos do Império. Né? Então eu achei bacana a parte da novela que fez os efeitos especiais, e Deus colocou as mãos ali. Né? Então depois que Moisés viu a Deus pelas costas, depois que ele viu Deus, ele desceu com o rosto resplandecente. O povo ficou assustado, Moisés. Mas será que ele Olha lá conseguiu com o ver véu, mesmo? Viu só aquele clarão assim? Viu Será que conseguiu ver a só penumbra do... pelas costas. Mas é uma É coisa difícil que imaginar. Viu Deus só. Sim, como assim, tenta imaginar, olhar pelo pavio dessa lâmpada, você não consegue, né? Daí que essa lâmpada falasse, vou deixar você ver só o pavio aqui, mas você olha ali, a sua vista já É nem que Moisés viu assim, ó. Ele viu. Deus se manifestou a ele. Né? A visão de Paulo, de Saulo ainda, na verdade, com Jesus, ele falou que a luz era como o sol do meio-dia. Imagina. Esse dia eu falei com a minha esposa assim, o sol estava se pondo. Eu falei assim, fixe os seus olhos no sol. Sabe que não dá, imagina o sol meio-dia. Verdade. Era parecido, não era normal. O sol era parecido, imagina. Verdade. Vamos lá então. Letra B. O Novo Testamento afirma sua inspiração. Pastor Reginaldo, Mateus 10, 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. A vez dizer, será ministrado pelo Espírito Santo. Né? Então aqui está dizendo que o que os apóstolos escreveram inspirados pelo Espírito Santo, e até o que falaram ali diante do Sinédrio também foi pelo Espírito Santo. Nosso presbítero Antônio, 1 Tessalonicenses, desculpa, tá, irmão, porque às vezes eu sou um pouco difícil de guardar, mas devagarzinho eu vou guardar um nome, tá bom? Presbítero Antônio, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder,
e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então Paulo está escrevendo que a palavra e o ministério dele, não só falado, mas também escrito, veio debaixo do poder de Deus. Então é inspirado por Deus. Tem outros textos que falam que o apóstolo Paulo escreveu assim: eu quero que vocês recebam este mandamento como vindo de Deus. Eu quero que vocês recebam estas palavras como sendo de Deus, como verdadeiramente o são. Né? Evangelista Everton, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Aí, tá vendo? As coisas que eu vos escrevo, se alguém acha que é espiritual, reconheça que o que eu estou escrevendo vem de Deus. Então, o Novo Testamento, assim como o Antigo, ele afirma a sua própria inspiração. Né? Continuando, isso aqui também é uma coisa muito legal, que nesse caso é uma evidência externa, isso aqui é uma evidência interna. Até aqui é evidência externa, é o que está dentro do próprio texto. Aqui são evidências externas da inspiração bíblica. Né? Vou pedir por gentileza a nossa irmã, que é a esposa do Senhor, né? Nossa irmã Ana, lê por favor Jó, capítulo 26, versículo 7. Nosso irmão, seu esposo, né? Diácono presbítero, Diácono Márcio, né? Salmo 135, versículo 7. Pastor Anderson, o dele eu já gravei porque eu conheço outro irmão que é amigo meu chamado Anderson também. Pastor Anderson, Eclesiastes 1:7, presbítero Rafael, Isaías 40, 22. Tá? Pode ler, por favor, irmã Ana. O que eu fiz aí é mesmo, Pode ler. a confirmação aí. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Olha só que interessante. Jó escreveu que a terra flutua sobre o... Na época de Jó, tinha luneta? Telescópio? Hubble? Satélite para fotografar? E ele escreveu há cerca de 3... Está escrito no texto, né? Nós não sabemos com exatidão quando o livro de Jó foi escrito. A tradição diz que foi Moisés, mas nós não temos certeza. Então, há cerca de 3.300 anos atrás, aproximadamente quando Jó viveu, já dizia que Deus faz a terra flutuar sobre o nada. Como ele sabia disso? Isso aqui é uma lei científica altamente comprovada. E quem comprovou isso aqui? Foi um crente, cientista crente, chamado Isaac Newton, do século XVIII. Ele escreveu comentários de toda a Bíblia. E ele é o homem que conseguiu provar a teoria da gravitação universal, que hoje é chamada de lei da gravitação universal. O que é isso? Tudo que eu jogo, a tendência é... Porque existe um magnetismo no nosso